bem? Bem-vindos aqui a mais um podcast da MentorLex. Hoje estamos recebendo aqui o doutor Lucas Lins, advogado previdenciarista, e nós vamos falar aqui um pouquinho de vários assuntos que envolvem a advocacia, depois comentar essa questão previdenciária, de vida, e nesse papo descontraído que a gente vai falando de vida e de carreira, porque a gente sabe que atrás de toda carreira tem que ter uma vida, tá? Então vamos lá. Doutor Lucas, quem é o doutor Lucas Lins? Vou falar, doutor Lucas Lins, doutor Lucas Lins. Depois a gente vai comentar isso. Porque advogado é doutor, né? Já criamos aqui um bom tema para a gente estar falando aqui também. Tá? Isso já é histórico, isso. Top fogo. Apresenta aí para a gente quem é Lucas Lins. Olha, eu sou um cara muito simples, comecei lá de baixo. Primeiramente, meu nome é Lucas Lins, conhecido, né, no meio da advocacia previdenciária de Alagoas como Lucas Lins. Sou especialista em direito previdenciário com 2 pós-graduações e agora eu estou me aventurando também no direito de trânsito, tá certo? Estou me aventurando no direito de trânsito. Isso vai chegar numa pergunta nossa. Quando tem uma pergunta lá na frente, a gente vai falar sobre esse tema do advogado e as suas áreas de atuação. Tá certo, tá certo. Eu comecei em 2012, 2010, eu nem lembro mais. Comecei em 2010 e passei na OAB em 2014, mas só colei grau em 2015. Então, porque eu passei no 9º período. Mas só vim começar mesmo a advogar em 2017, aos poucos, né? Aos poucos. Fui estagiário da Cefaz, consegui entrar num escritório bem renomado aqui de Alagoas, de direito tributário. Não vou falar o nome porque eu também não sei nem se ela permite ou não sei. Não tenho mais contato com ela, mas é um dos grandes escritórios que tem de direito tributário aqui. Não segui no ramo, porque depois de muito tempo eu me encontrei nessa área, que é no direito previdenciário, que eu sou apaixonado. Vamos já explorar esse assunto. Agora, vamos lá, a gente tem que começar pelo começo. Como é que surgiu? Como é que o Lucas lá estava na escola? E como é que surgiu esse assim, vou fazer direito? Onde é que começou essa chama? Onde é que começou? O que é que me fez a se pensar assim? O que é que eu vou fazer? Vou fazer direito. Como é que veio essa decisão? Olha, Cláudio, meu amigo, você é meu amigo. Na verdade, sendo bem honesto, eu só fui para o ramo de direito porque eu não sabia o que é que eu ia fazer. Eu só fui para o ramo do direito porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu era apaixonado por física. E aí cheguei a fazer o curso de física na UFAL, só que é um curso extremamente puxado. Eu não tinha maturidade suficiente para saber das dificuldades e continuar. E aí foi na hora que eu digo, não, vou fazer um curso de direito, porque eu posso fazer concurso. Muita gente entra dessa forma, né? Vou fazer o concurso de direito porque eu já vou preparado para um concurso público, que na verdade não tem nada a ver. Mas eu fui nessa linha e acabei entrando no curso de direito. Quando cheguei no 5º, 6º período, eu já não queria mais continuar. Eu olhava assim e digo, bicho, não é para mim. Só que eu dizia, cara, comecei e vou terminar. Eu já estou aqui, vou até o fim. E assim foi. Quando chegou no 9º período, acho que 8º, já perto do 9º período, foi uma fase decisiva para mim. Por quê? Eu não estava numa fase legal, eu só queria saber de farra, jovem, né? Eu queria saber de farra. Faz parte. Exatamente. E aí, teve um momento em que as pessoas que acreditavam em mim, que eram meus pais, principalmente, não estavam mais acreditando. Disseram, você não tem futuro, você não vai conseguir chegar lá. E aí, eu não fiquei chateado, pelo contrário. Eu peguei aquilo e disse, não, eu vou mostrar que eu consigo. Então, foi no momento que eu estudei e consegui passar. Passei de primeira. Mas nunca fui um aluno excelente, não. Mas isso é normal. Às vezes, quando a gente estuda, a gente não tem muito sentido das coisas, né? Assim, que dificuldade que você teve? Você até já falou um pouquinho na formação, né? Essa sua formação, você teve essa dificuldade. É para mim, não é? Certo? E todo mundo vou desistir. Teve essa questão aí de mostrar com os pais. Quando ele quer mostrar com os pais, no fundo, ele quer mostrar para a gente que é capaz, né? A gente tem um pouco de maturidade, não tem essa experiência de dizer assim, é para mim, certo? Mas ainda bem que foi para os pais, né? Mas senão, senão a gente não teria esse jovem aqui, advogado brilhante,
aqui no estado de Alagoas. Olha, a gente tem a advocacia, ela é muito difícil. Ela não é tão simples como muita gente parece, muita gente acha que é. É um dos mercados, ele é bom. Quando você se destaca, quando você consegue uma autoridade, você ganha muito dinheiro, muito status, você tem sucesso na sua profissão, seu horário vai ser flexível, é bom. Mas até você chegar lá, é complicado. É por isso que, fazendo agora o nosso merchan aqui, é por isso que a Mentolec está aí, né? Para ajudar quem Exatamente. está começando na carreira, quem já está na carreira. É uma ferramenta que não existia. Não existia, não tinha. Então, assim, a Mentolec não é só assim, eu estou dizendo assim, é curso, não, mentoria. A gente vai estar de mão dada com você, dizendo assim, Exatamente. ó, você quer seguir por esse caminho? Nós vamos lhe ajudar a seguir nesse caminho. Isso é muito importante, porque o cliente, ele vai lhe procurar. Então, quando ele lhe procurar, você vai ouvir a conversa. E você vai ter que fazer o primeiro julgamento. Você tem que ver e dizer bem assim, não, isso aqui realmente dá para a gente resolver ou não dá. O caminho é esse, o caminho não é. E isso é a grande dificuldade. Tem muita gente que pode até ter o conhecimento da lei, mas não sabe resolver. Não sabe o caminho das pedras. E você, como uma mentoria, né? Alguém, por exemplo, hoje, a porta de entrada do direito é o direito previdenciário. No meu tempo, é o direito do trabalho. Hoje já é o direito previdenciário. Você vê muita gente entrando nesse mercado. Tem profissionais jovens extremamente competentes que eu conheci. Eu tive o prazer de conhecer na Comissão de Direito Previdenciário de Alagoas. Tem vários excelentes, mas também tem outros profissionais muito mais antigos que não se atualizaram. E você vai ter que escolher qual tipo de profissional você vai ser. Mas vamos voltar aqui um pouquinho, certo? A gente vai chegar depois desses temas aí. Vamos voltar aqui um pouquinho naquela situação seguinte. E a formação, o que você acha? A gente sempre pergunta a quem vem aqui, porque todo mundo tem seus estágios de maturação durante a vida. Como é que foi a questão do estágio? A importância dos estágios para a sua formação? Olha, o estágio é fundamental. Eu não passei da forma correta. O meu estágio foi na Secretaria da Fazenda. Não foi o ideal, porque eu entrei ali achando que era uma coisa, mas era algo completamente diferente. E eu me mantive lá. Depois eu tive a oportunidade de entrar nesse escritório que eu falei anteriormente, que foi de direito tributário. Excelente. Em que eu não vou dizer que me arrependo, porque eu encontrei depois o direito previdenciário. Mas eu fui fraco naquele momento, não segurei a barra e acabei saindo cedo demais, sem pegar a experiência que naquele momento eu precisava. Mas é fundamental. O estágio ele é fundamental porque ele vai lhe preparar a você, quando você tiver os seus primeiros clientes, saber exatamente o que é que você tem que fazer. E né, então, assim, pelo que eu estou entendendo, então, nessa parte de estágio, assim, eu acho que por conta de como você trabalhou na Secretaria da Fazenda, depois foi o estágio na área tributária, então era uma coisa que, assim, eu acho que você tendia a ir para essa área, certo? Da parte de estágio, Foi. certo? E depois eu acabei. E esse ponto, como foi esse ponto dessa virada, assim, pô, eu estou numa linha aí da tributária, de repente, estagnada para o previdenciário. Porque o direito tributário ele é muito difícil de você entrar no mercado. Porque imagine, você vai convencer uma grande empresa a entrar com um processo para você para reduzir algum tipo de tributo. Você é jovem, você vai chegar para o seu cliente e dizer, não, a gente vai fazer isso aqui, vai reduzir, você vai ficar pagando tanto. Só que você não tem autoridade ainda, você não passa credibilidade. E são ações gigantescas que movimentam muito dinheiro. E que se você perder, vai ter prejuízo para a empresa. Então você não está preparado, você não tem autoridade ainda de seguir em frente. Então dificilmente você entra no mercado, você só entra no mercado depois que você já está com algum profissional encorpado e aos poucos você vai fazendo o seu nome. Mas um advogado na área tributária é muito mais difícil de se formar do que um na área trabalhista, criminal, previdenciária, as outras, como qualquer outra. Essa é a grande dificuldade. Você vê, só para ilustrar, houve uma mudança agora, eu acho que pouca gente sabe disso, por exemplo, o bombom sonho de valsa, ele mudou a embalagem, e com essa mudança de embalagem, ele mudou de tributação. E teve um ganho muito significativo
e redução de imposto, porque na embalagem, que era aquela embalagem tipo, Tá vendo? Eu não sabia disso. tipo um confeito, Sim. ele era considerado um chocolate. Então, ele tinha uma tributação. Quando ele fechou a embalagem, ele passou a ser considerado um wafer recheado, um biscoito. Olha E só, com tá isso, vendo? diminuiu a tributação dele. Olha só, tá vendo? Então, assim, você vê como as nuances vão chegar. Exatamente. O direito tributário, ele é excelente, é excelente. Você entrar no mercado é que é um pouco mais complicado. Mas hoje os tempos são diferentes. O advogado jovem hoje tem a mídia social para se promover, mostrar ao seu público o seu valor, o seu conhecimento, e aí você consegue, mesmo sem ter escritório físico, você consegue criar uma cartilha de clientes e crescer. Eu estou fazendo muito mexendo nesse podcast hoje, mas está surgindo aqui naturalmente, né? A nossa primeira trilha de mentoria justamente vai ser nessa linha do marketing e tal, voltado para o advogado. O que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso, que é nessa rede social eu posso isso, naquela eu posso isso. E o que a gente quer mostrar a todo mundo é o seguinte: você vai ter uma construção do seu brand, que é a sua marca, da sua autoridade, e assim, nada contra o TikTok, mas não precisa ser como advogado, tem que fazer dancinha para conseguir cliente. Eu sou totalmente contra isso. Eu sou totalmente precisa. respeito. São coisas associadas, né? E até eu fico costume seguinte, eu sou especialista em marketing também, e assim, eu vejo muita gente assim, eu tive não sei quantas mil visualizações no TikTok. Sim, isso rendeu algum cliente. Converteu em cliente? E de repente é o público muito jovem está no TikTok, mas não tem dinheiro. Eu acho que dancinha não converte cliente, não, mas assim, é só um achismo, né? Eu não vou por aí, não. Qual você acha? A gente pensar algumas perguntas que são assim, padrões aqui. A gente pergunta, você acha que o advogado hoje mudou o perfil dele? Ele é só um advogado ou ele é um gestor? Olha, sendo bem objetivo, eu me considero mais um empresário do que um próprio advogado, do que propriamente dito um advogado, porque você precisa vender o seu produto, você precisa vender a sua imagem. E falando de imagem, vocês já estão percebendo aqui que eu já não sou um advogado com aquelas formalidades. Quando tem que ser, eu sou. Mas eu gosto de me vestir dessa forma, é o meu estilo. Mas realmente tá totalmente diferente. Você precisa gerir uma empresa, você precisa vender, você precisa fazer o capital girar. Porque senão... Captar cliente, gerir equipe, pagar as contas do escritório, ver como é que vai ser o próximo mês, o que é que tem de entrada, você fazer um planejamento, quantos clientes semanais ou mensal você tem que criar estratégias e tem que fazer sempre um objetivo. Eu quero tantos clientes por mês. E depois você vai aumentando gradualmente, pouquinho em pouquinho, mas você é um vendedor, você é empreendedor, tem que ser um gestor, com certeza. Eu faço de alguns mentorias também, outras áreas, assim, todo mundo é vendedor, você tem que vender. Todo mundo é vendedor. Cada um na sua área. Até o funcionário público, ele é um vendedor, está vendendo a sua hora. Até o colaborador da empresa, ele é um vendedor. É verdade. A gente tem aqui, vai entender um pouquinho aqui, como é que você enxerga hoje o mercado? Como é o mercado quando o Lucas entrou e o mercado hoje? E se mudança significativa você acha que teve nesse mercado? Olha, eu gosto de brincar com isso. Cláudio, porque assim, eu sou dos anos 90. Então eu peguei praticamente os dois lados da moeda. Peguei os dois lados da moeda. Peguei até a maquinazinha de... Da tipografia. Peguei, então, mesma coisa foi na advocacia. Quando eu entrei, que foi em 2000, finalzinho de 2016, eu gosto de dizer que comecei em 2017, propriamente dito, e não era totalmente diferente. A gente tinha que sair para despachar, era tudo presencial. Eu peguei os processos físicos ainda, muitos, né? Estava naquela transição, mas tive contato com o processo físico, coisa que advogado mais jovem, com certeza, dificilmente vai ter. Então, hoje está... Mas para a advocacia foi muito melhor. A forma que está hoje é muito melhor. Era muito mais difícil antigamente, porque você não tinha condições de conseguir cliente. Você tinha que fazer o seu escritório, já começa por aí um ponto negativo. Imagine se não tivesse essa mídia social hoje, como é que você ia conseguir um cliente sem escritório? Não tinha condições. Tem que esperar alguém bater na sua porta. Você com o escritório aberto. O problema aqui me solta. Mais ou menos isso. Você com o escritório físico hoje já é difícil, porque você precisa criar uma autoridade, precisa
ter uma credibilidade para o pessoal. Indicação, a melhor coisa que tem é boca a boca. Então, para isso, você tem que ter um escritório, tinha que ter fama, e tudo isso para você construir levava muito tempo. Os que tinham mais sucesso eram aqueles que já vinham de berço, que já tinha alguém da família e tal. E hoje você vê uma pessoa que eu mesmo não tenho ninguém na minha família. Tem da família mais distante, mas da minha família próxima não tem ninguém que já era da área e a gente teve que se virar. E o doutor Lucas, que estratégia ele usa para se... que fontes ele bebe do direito, da vida? Quando ele fala fontes, assim, onde é que eu me abasteço de termos de treinamento? Onde é que eu me abasteço de vida? Porque você lida com clientelas, cada um chega com uma demanda, com um problema, e a pessoa tem que estar preparada não só para a lei, Claro, mas preparada também para a vida. A gente tem que ser um pouco de tudo, um pouco de psicólogo, um pouco de vendedor, um pouco de amigo, um pouco de pai. Às vezes o cliente chega revoltado, você tem que sentir a dor dele. Você não pode ser totalmente frio. Você tem que ser frio na hora do momento do processo. Mas para você receber o cliente já está desconfortável de estar ali com você. Então você tem que sentir a dor do seu cliente, deixar ele confortável para ele sentir confiança em você. Eu tenho várias referências, várias referências. Tenho referências dentro do meio do direito e também tenho fora. Fora do direito, o principal é meu pai e minha mãe, os principais. Mas também tenho outros nomes e um, claro, é você que é meu amigo, a gente já se conhece já faz muito tempo, já trabalhei com o Cláudio, trabalho até hoje, presto consultoria para ele também. Você me ensinou muita coisa, tem o próprio Alex, que também trabalha com você, muitos. Tem o Kleberson da Secretaria da Fazenda, que até hoje eu converso muito com ele, é bastante, muito amigo mesmo. Tem várias pessoas, eu não consigo nem dizer. Tem um primo meu que me ajudou muito no início de carreira, doutor André, lá de Porto Calvo. Já o próximo nome vai trazer aqui. Pronto, doutor André, ele vai ser candidato a prefeito, ele vai ser candidato a prefeito. Vamos fazer logo antes. Depois vai ser difícil, né? Mais difícil. E no meio do direito, a gente tem muito nome bom aqui. Eu posso mencionar o Rafael Martiniano, que hoje está à frente de tudo que tiver envolvido em direito previdenciário no estado de Alagoas, está o nome dele e do irmão dele, que é o Daniel, que o escritório deles é próximo de onde era a antiga Laje. Lá perto da Informa também, ali perto. Como é o nome dali? Centros. Perto do antigo Hiper, né? Perto do complexo da Morte de Maceió. É centro da cidade de Maceió ali. Tem a doutora Mariana da Aldeia, ela é excelente. Ela, uma das advogadas que inovou a parte digital foi Mariana da Aldeia. A gente pode tentar convidar ela. Ela é excelente. Se você precisar da ajuda dela, pode falar com ela, que ela também lhe ajuda. Mas tem outros advogados jovens brilhantes que eu conheço, o José Edson Lobo. O cara é fera. Fera, né? Revisão de aposentadoria, ele é fera. Tem depois de Jack A. Como é o nome dali? Por ali tem o doutor Francisco, excelente, um cara extremamente inteligente, estudioso. Tem muitas referências, a doutora Rayane, Lívia, Wesley Conde, vários. E agora quando tiver uma polêmica com essa pergunta aqui, eu já queria adiantar um pouquinho, mas vamos... lá no começo você falou um pouquinho dessa carreira de previdenciário, da questão agora de trânsito, tá? E de outras áreas, certo? Aí a pergunta é assim, já vai nessa linha. Você acha que antigamente você tinha os especialistas, os grandes especialistas, quando você pensava direito penal, fulano, criminal, fulano, ou fulano, tem aqueles... E hoje ainda perdura isso. Mas você acha que esse tempo mudou, que o advogado hoje não precisa ser um especialista econômico da área? Não, eu não acho que mudou, não. Eu acho que precisa sim. É como a profissão de médico, você não dá para ser bom em tudo. Você tem que se especializar. Não precisa ser só em uma, pode ser em duas, três, mas mais do que isso, eu acho que não fica legal. Você precisa estar se atualizando. A lei muda o tempo todo. Se você não for especialista, você não vai
oferecer para o seu cliente o melhor serviço. Então, eu sou bem categórico. Não dá para você ser tudo, não. Dá para Mas ser clínico geral, não. eu consigo hoje, para você estar colocando, e até pela sua vivência, ter uma linha tipo o seguinte, eu posso ser uma, duas ou três áreas que eu seja Fera, especialista. especialista. Exatamente. Mas é bom você focar. Focar em Uma, mas por outras duas. ações. Eu já eu estou partindo para uma outra área também, porque a equipe vai aumentando. Você vê que na localidade em que você vive precisa desse tipo de profissional, não tem, então você entra. Mas é interessante você focar só em uma área. Uma, duas, no máximo três. No máximo três. Mais do que isso, eu não recomendo. Como é que você, voltando um pouquinho para essa linha agora, que a gente ficar só falando de direito, você quer que eu está aqui para isso, né? Mas assim, como é que você concilia hoje essas 24 horas do dia entre vida pessoal, família, filho e a sua carreira? Como é que é essa administração dessas 24 horas em relação à vida e carreira? Também um advogado tem essa, tipo, assim, meio que um plantonista, né? Dependendo da linha que ele siga mais, pode ser que no sábado, no domingo, à noite, o telefone toque. Ele tem... Inclusive, faltou eu fazer menção ao meu companheiro desde o início da advocacia, esqueci, doutor Leandro, rapaz. Doutor Leandro, o grande criminalista daqui, de Alagoas. Rapaz, eu não vou dizer que meu dia a dia é puxado. Não é porque, assim, eu gosto de viver. Eu não sou aquele cara extremamente, o tempo todo trabalhando no escritório o tempo todo. Não, normalmente eu acordo, gosto de fazer algum tipo de exercício físico, nem sempre, mas eu tento fazer isso. Depois eu vou para o escritório. Se eu sair do escritório 2 horas da tarde, eu já não volto mais. Eu trabalho home office, eu posso trabalhar, mas em casa, eu não volto mais para o escritório. Então, a minha rotina é essa. Tenho uma filhinha de 3 anos, então eu gosto de estar sempre com ela. A minha esposa só chega à noite, e quando ela chega, ela exige que eu. Ela é chata, né? Então exige que eu, que eu dê atenção. Então a gente tem que estar sempre, tá todo mundo junto. Vou ter que dar o direito de defesa depois aí. Vou ter que dar o direito de defesa. Mas é tranquilo, é tranquilo. A gente não. Eu entendo que às vezes até eu falho, você precisa estar mais focado no trabalho. Só que eu não gosto, o meu estilo não é esse. Eu gosto de trabalhar, eu faço o que tem que ser feito, mas também eu não vivo para aquilo. Eu gosto de viver o momento, eu gosto de curtir. Se tiver que sair com a minha família, eu vou sair. Se tiver que sair com meus amigos, eu vou sair também. Mas se tiver prazo, a gente tem que cumprir. Não pode, tem que ter solução. Não pode perder. Exatamente. E dependendo da situação, nem sempre vai ser pelo dinheiro. Às vezes é a urgência. Você tem que saber que você fez um juramento com uma sociedade pela justiça. Então, muitas vezes você vai acabar levando prejuízo financeiro em algumas situações, mas emocionalmente você vai estar satisfeito. Isso acontece muito. Principalmente no direito previdenciário, que a gente trabalha com uma classe mais simples, a classe mais necessitada. Agora, vai ficar mesclando indo lá e assim, não ficar só. Qual o conselho que você daria o seguinte? Para aquele jovem, certo, que está lá, terminando o seu ensino médio, tá? E diz assim, que conselho você daria para esse cara assim, eu quero fazer direito? Explore algumas áreas do direito que você tenha algum tipo de afinidade, explore, porque na prática é totalmente diferente. Quando eu entrei quando eu fiz a prova da OAB, eu passei em direito criminal, mas cheguei lá e vi que não tinha estômago para isso, não era a minha área. Então, explore, veja se você gosta ou não daquela área. Então, como é que você faz isso? Estágio. Mesmo se for para estagiar de graça, vá. Mesmo se for para estagiar de graça, vá, porque você já vai chegar preparado. Eu acho que eu não questionei bem a pergunta, certo? Vou voltar um pouquinho. Eu estou fazendo o segundo grau. Certo. O antigo segundo grau, agora ensino médio. Estou lá no meu terceiro ano. Tá. Tem que Tá escolher certo. a profissão. Tá bom. Qual o conselho que você daria para esse jovem que está lá assim?
estou querendo fazer direito. O direito é totalmente diferente do que muita gente pensa. O pessoal acha que é só fazer um monte de leitura e tal, e aquele glamour. Não é bem assim, não é bem assim. Para você chegar lá, você vai ralar muito. Então, é uma área extremamente difícil. Pense bem. Eu lembro que na minha época, como é que a gente sabia o que a gente queria? Porque você, infelizmente, você não é treinado para isso. A escola não lhe ensina isso. A escola lhe ensina português, matemática e tal, e depois chega, você quer ser o quê quando crescer? Eu não sei, não tenho contato com nenhuma profissão. É, aí, como é que dizia? Você gosta mais de humanas ou exatas? Era assim que se escolhia a profissão. Eu acho que muitas vezes até hoje. Por isso que o pessoal começa o curso, no meio pega e sai. Então você tem que ver ó, o que é que você pode ser entrando no curso de direito. Você pode ser delegado, você pode ser advogado privado, pode ser advogado público, pode ser juiz, pode ser defensor público, pode ser promotor, pode ser oficial de justiça, pode ser várias profissões. Você tem que ver se você se adequa, se você gosta desse tipo de situação, de tipo de profissão. Mas não é simples, Cláudio. Não tem como você dizer que vai estar 100% certo, porque você não tem preparo para isso. O jovem do ensino médio hoje não está preparado para isso. Você não escolhe a sua profissão. O sistema de ensino é ultrapassado. Realmente assim, então está tendo uma mudança agora, a gente não sabe assim, mas eu não sei se é bom ou ruim, vamos esperar o tempo, mas eu tenho uma filha que ingressou agora no tal do ensino médio, que é um novo ensino médio, que ela agora, que eu não sei, eu acho que é pior, por exemplo, ela saiu do tal do nono ano, então que é o primeiro ano, que é o antigo primeiro ano do ensino médio, e agora ela já vai ter que se decidir, tem que ter uma trilha que ela vai. Ela vai agora, no segundo ano, ela vai ter que ser, ela vai para a trilha de humanos, então ela vai ter mais matéria de humanos. Então, cada vez vai vir mais cedo. Eu acho que isso aí não Cada vez afasta mais. Vou pegar aqui minha colinha, vou pegar minha colinha aqui. Quando você pega, eu vou dizer, eu não acho que esse seja o caminho, não. A gente não. Eu fui para a área de direito, como eu disse aqui, sem nem saber exatamente o que é que eu faria. E agora, assim, o que é que o Lucas, o doutor Lucas, de hoje, diria para o doutor Lucas lá atrás? Assim, o que é que o doutor Lucas dizia assim? Se eu soubesse disso antes, eu não teria perdido esse tempo. Se eu soubesse disso antes, eu teria ido primeiro direto para previdenciar a minha parte tributária. É que o doutor Lucas, assim, com a experiência de hoje, a gente sabe que isso aí está fazendo a coisa assim, de utopia, de voltar no passado, fazer assim, mas assim, se eu soubesse disso lá atrás, eu tinha feito de maneira diferente. Essa pergunta ela é bem abrange muita coisa, né? Eu não sei nem se eu vou conseguir responder da forma que você imagina, mas assim. Mas aqui não tem forma, a forma é sua. Certo? Tem algumas coisas que eu teria feito diferente no início de carreira, E às vezes você, por vergonha, às vezes você, por achar que está sendo diminuído, você não faz. Mas eu morava numa localidade que precisava de advogado, que até hoje precisa. E eu não tive coragem de abrir um quartinho para começar, dar o pontapé inicial. Porque naquela época não tinha a mídia social de hoje, e também nem podia, a advocacia também nem podia. Hoje já tem uns atritos, tem muita coisa que pode e não pode, exatamente. Vamos identificar isso em breve. Mas eu deveria ter feito isso e não fiz. Tanto é que depois, já no interior, eu atuo no interior de Pilar, e também Japaratinga, eu abri um escritório num quartinho, comecei em um quartinho que era 2x3, no meio da feira lá das carnes. Mas ali eu já tinha uma maturidade e eu não estava preocupado com o que o povo ia falar de mim ou não. Se eu tivesse feito isso lá atrás, talvez eu tivesse tido melhores resultados. Mas não fiz. E também me arrependo dessa questão que eu falei antes do direito tributário. Era uma área que eu sinto que eu tinha vocação, tinha muito conhecimento, hoje já não lembro de muita coisa, e desisti cedo demais. Coisa que hoje eu não faço. Mas você é jovem, sem ter uma mentoria mesmo, a palavra é essa, sem ter ninguém para lhe dar suporte, você acaba tomando essas atitudes, né, de desistir cedo demais. Porque a gente, se você não sabe a resposta hoje,
continue pesquisando, que uma hora você vai achar. Pô. Só isso. Justamente assim, é aquela história assim, acho que você, pelo que eu entendi, assim, você hoje está mais estabelecido no município do Pilar e assim, eu vou ter um escritóriozinho pequeno no Pilar, que tipo assim, até que vão pensar em mim, eu vou ser mais competente ou menos competente, e o direito hoje é universal, mas assim, vou falar do Brasil, mas assim, todos os lugares do Brasil do direito, porque o direito é a voz da sociedade, certo? É aquele apoio que a pessoa precisa para resolver demandas, seja com empresas, seja com pessoas, seja com o próprio Estado. Então, todo lugar precisa de advogado. Precisa. Não é o tema dessa nossa conversa aqui, tá? Vamos explorar agora um pouquinho desse ano, assim, eu tenho um conhecido que até perguntei a ele, assim, ele é defensor público, ele disse, bicho, qual é a motivação? Ele disse, às vezes o caso chega tão complicado que, assim, se eu conseguir diminuir um atenuante, para mim já está bom, certo? Por quê? Mas é um dom também, certo? É o cara fazer aquele direito, assim, sendo pago pelo Estado para defender quem não tem condições de atender. É muito complicado, é muito difícil, ó, e é um dos ramos mais difíceis de você conseguir entrar, Defensoria Pública. Agora vamos lá falar um pouco do seguinte, a gente nunca tocou nesse assunto aqui, vamos tocar, né? A gente passou por uma pandemia, certo? E assim, em várias áreas tiveram que se moldar, vamos dizer assim, a situação. O direito, eu acho que já vinha na questão da digitalização, mas acho que uma coisa que deve também hoje, assim, não dizendo que a pandemia foi bom de jeito nenhum, pelo amor de Deus, todo mundo perdeu, o mundo perdeu, tenemos que questionar. Mas, assim, uma audiência virtual, certo? Que assim, a pandemia, mesmo com toda essa parte negativa do vírus, da doença, das mortes, trouxe de bom no direito em relação ao que aconteceu na pandemia, porque ninguém podia sair de casa. O que mudou ficou tudo virtual, né? Agora, assim, não foi ruim, foi bom. Dentro desse contexto negativo da pandemia, levando para a prática previdenciária, aí, seja lá qual for o ramo do direito, foi bom. Porque a gente conseguiu acelerar muita coisa que ficava empacado por conta de coisa simples. Então, hoje você continua, as audiências presenciais ainda continuam, só que reduziu muito, enxugou muito. Tem muitas audiências trabalhistas, previdenciárias também, que não tem necessidade de se locomover. Tudo isso aumenta o gasto. Você tem o seu gasto, tem um gasto do seu cliente, tem um gasto do próprio fórum. Então, é algo que veio para ficar, não tem mais volta. Vai ser virtual. Obviamente, levando para o meio do direito previdenciário, tem audiências principalmente com trabalhadores rurais, que você precisa ter o contato com o cidadão, você precisa ter o contato com o segurado, como a gente fala da forma técnica. Então, aí é indispensável. Existem audiências, existem casos que realmente presencial é indispensável, mas muita coisa, eu diria 60%, não tem necessidade. Não tem necessidade. E às vezes a pessoa, como você falou, aposentada rural, muito humilde, às vezes não tem nem naquele momento o dinheiro com uma locomoção. E tem outra coisa muito interessante que a gente vê na prática. O cliente não se sente confortável chegando num fórum. No fórum, ele sente... Ele fica intimidado, ele sente medo. Eu já vi clientes uma verdade perder, porque gaguejou muito, não passou confiança, e o juiz olhou e está mentindo, é isso que acontece, mas às vezes não é nervosismo, a pessoa não consegue nem levantar o rosto para olhar para o juiz. E infelizmente tem juízes que não sabem lidar com isso, são severos, tem outros que são ótimos, deixa a pessoa bem à vontade, mas outros não. Cobra aquela formalidade exorbitante, desnecessária. E aí o cliente fica com medo. Já no seu escritório, não, já foi lá, já tem contato com você, ele fica mais à vontade. Ainda pode fazer da própria casa, se ele quiser. Mas aí, na maioria das vezes, ele vai para o escritório do advogado e faz. O advogado hoje tem que fazer o quê? Se você tiver um espaço físico, você tem que deixar uma salinha já reservada para você fazer suas audiências. Pronto. Mas também, se você não tiver, tem muito advogado que não tem escritório, você pode fazer em casa, a qualquer canto. Qualquer canto você pode fazer, só é organizar e pronto.
E aquela, assim, tem que deixar aqui também uma dica para quem está assistindo, para quem está iniciando a carreira, certo? Você já colocou aqui que a previdenciária é o seu carro-chefe, Isso. certo? E qual é aquele pulo do gato que pode ajudar alguém nessa área? Não passa o segredo todo, não. E, de repente, daqui a pouco nós vamos ter nossa trilha aqui de previdenciária, certo? Eu acho que Mas uma prática só. Você vai ter que ter prática. Você precisa ter gente que tenha conhecimento para lhe ajudar. Tem muita coisinha que você tem que organizar. Às vezes você olha um problema, você acha que ele é gigantesco, mas não é. É só você tirar a pedrinha daqui e botar aqui. Só que isso é o pulo do gato que você falou. E você só vai aprender com experiência. Eu já atuei em mais de 1.000 processos de direito previdenciário. Mesmo sendo jovem, mas já atuei em mais de 1.000. Mas tem outros advogados que ainda atuam em mais, como tem outros bem mais velhos que atuam em menos. Então, é o relativo. juiz também atuou enquanto... Ah, Maria, se eu em mais de O 1.000... juiz que vai julgar, se você tem mais de 1.000 processos, o juiz que vai julgar tem quanto? Aff, essa daí, não tenho nem ideia, assim, mais de 50.000, fácil. São muitos processos que são julgados por dia. Então, o que eu posso dizer é, faça audiência. Você é advogado jovem, se você conseguir fazer parcerias com os advogados que já estão no mercado há muito tempo, que às vezes não tem tempo de estar fazendo audiência, faça audiência. Na audiência você vai aprender muito. Só que a audiência não é algo que você aprende nos livros, é algo que você aprende na vivência. Você vai começar a pegar, você vai pegar o jeito de cada juiz, de cada servidor, de como funciona. Então, isso é na prática. Você vai saber o momento em que você vai poder falar ou não. Porque eu já peguei casos de advogados jovens, e eu tenho um caso para falar meu na época, que eu estava com esse meu primo André, ele estava fazendo a transição, passando as coisas para mim e tal. E ele estava tudo favorável. Estava tudo favorável. Esse é o pulo do gato, é a experiência. Estava tudo favorável no processo. Só que estava tão favorável que eu estava ficando empolgado. E aí, tudo certo, lá vai eu querer falar. Só que se eu não tivesse, na época, um meu primo que apertou minha perna, tipo, fique calado. Segura aí, segura. Por que você vai falar se já está tudo certo? Eu já vi casos, ele me segurou, beleza. Não sei o que poderia ter acontecido depois, mas eu já vi casos, eu já assisti a audiência, e que estava tudo certo, a advogada, por falta de experiência, se empolgou e foi falar, falou que não devia, reviravolta, perdeu. Se tivesse ficado calado, se tivesse entrado mudo e saído calada, tinha vencido. Tinha vencido a causa. Então, essas coisas você só consegue com a experiência, com o dia a dia. Mas a experiência, nem sempre, ela só é... Você só obtém a experiência com o seu dia a dia. Muitas das coisas que eu aprendi foi com os outros profissionais que me ensinaram. Então, essa é a importância de você ter amigos, né? Ter alguém para lhe mentorar mesmo, né? E assim, que conselho você daria para quem quer ser um previdencialista e agora um especialista na área de trânsito? Que conselho você daria para quem está assim, eu já atuo como trabalhista e quero ser previdencialista, eu já atuo em outra área e quero ir para a área de trânsito? Que conselho você daria para essa? Eu vou focar mais no direito previdenciário. O conselho que eu dou é, primeiro, se você não for uma pessoa muito humana, humanitária, não vá. Nem se atreva. Porque você vai estar tratando de pessoas que estão necessitadas, as pessoas estão carentes, muitas vezes está há muito tempo sem receber o seu único provento econômico. Então, pessoal, pessoas doentes, são pessoas... eu peguei situações de 8 pessoas com um salário mínimo de casa. Então, se você for uma pessoa insensível, extrema. Se você for uma pessoa insensível, você não vai se dar bem nessa área. Porque as pessoas elas já lhe procuram, de certa forma, amargurada, às vezes triste, está com vergonha. Às vezes a pessoa está com vergonha. Não queria estar ali. Então, se você for uma pessoa grosseira, você não tem paciência de estar explicando para o seu cliente, porque eles não vão entender logo de primeira. Você tenta de uma forma, tenta de outra, e aí vai. Você só pode desistir depois, você só pode parar depois que eles entenderem. Então, se você não tem esse perfil de entrar na casa do seu cliente que está faltando tudo, não vá, para ficar com cara feia, para ficar com nojinho. Se você não tem esse perfil, não vá. Não vá. Então, o primeiro conselho é esse.
seja, se você não for uma pessoa humanitária, não vá. Você tem que ser generoso, tem que ser honesto, tem que ser honesto. Infelizmente, em toda profissão, tem gente que é do bem e tem gente que é do mal. Tem muito profissional que não trata com clareza. Eu já peguei vários casos de pessoas do advogado praticamente pegar o dinheiro todo. A pessoa, isso é um absurdo, pô. Imagine, você está esperando o seu benefício há 7, 8, 9, um ano, às vezes mais. Quando sai o dinheiro, o advogado fica com tudo e a pessoa fica com nada. E eu já vi muitas vezes. E já vai se achar, entre aspas, assim, satisfeito porque conseguiu a aposentadoria. Quer dizer, perdeu um ano de benefício, mas assim, já vai dizer que já vai achar que foi um favor que foi feito porque a partir dali vai receber o benefício. Se você for uma pessoa também que gosta daquele glamour, que gosta daquele status, não sei se o direito previdenciário também é uma área para você, como eu disse. A gente está ali para ajudar as pessoas. Quando você fala, não quero interromper, mas quando você fala glamour, status, isso está associado ao financeiro ou a questão do status pelo status? Porque, assim, eu falo isso porque, por exemplo, a gente tem que ter mentores na vida, eu tenho alguns mentores também, e tem um que ele diz assim, ele fala muito assim, a estratégia de quem paga os boletos. Então, às vezes é o seguinte, às vezes o status não quer dizer dinheiro. Não. Certo? Financeiro. Então, quando você fala do status, é o status de aparecer na TV. Estou falando de status dessa forma mesmo. Está nas redes sociais ou o status em relação ao financeiro? Não estou falando de financeiro mesmo, não. Estou falando do mesmo jeito que você disse. É o status de você estar bem aparentado, aquela grife, aquele estilo, passar uma imagem para a sociedade de uma pessoa totalmente poderosa que você fique lá e eu aqui. Estou falando disso. E porque o direito previdenciário você vai ter contato com o povo, você vai ter que ir lá, vai ter que tocar, você vai ter que levar documentos para assinar, você vai entrar em fazendas, você vai entrar em tudo que é canto. É isso que eu estou dizendo. E tem gente que não gosta, tem gente que o estilo é totalmente diferente. Eu não for para entrar ali, eu não vou. Então não vá, porque ali não é canto para você. Só se você for advogado de escritório. Então, pelo que eu estou entendendo, eu não sou da área jurídica, mas assim, o previdenciário tem que gostar de gente do povão. Do povão. Daquele povão lá, porque a maioria dos casos, não sei se você pode me corrigir, tá? Aquela pessoa que tem o quê? É aposentadoria rural, é um benefício, é o povo que do salário mínimo, ou deve ter casos bem maiores. Não, tem. No direito previdenciário a gente trabalha com todas as classes sociais. Só que a principal, as que procuram mais, são as pessoas de baixa. Mas existem sim, tem vários processos lá com que o escritório faz de médicos que acontece muito, os médicos contribuem muito acima do teto. Então a gente tem que pedir a restituição, mas também a gente tem pessoas que a gente vai pedir benefício assistencial que não tem nada. Então você vai lidar com todo tipo de gente. E nesse meio termo, eu sei que aí você me corrija se eu estiver errado, tá? Mas aí existe aí o seguinte, você tem no meio, você tem o segurado, que é aquela pessoa que contribuiu ou não, de acordo com cada benefício, você vai na justiça e no meio tem um outro, geralmente assim, o INSS, certo? É o procurador-geral. Que essa relação, diga assim, a questão tecnológica desses órgãos públicos termina atrapalhando alguma coisa, a questão, por exemplo, eu vejo assim, estou falando uma pergunta aqui como leigo, mas eu vejo, por exemplo, a perícia está atrasada no INSS, então isso termina também o órgão principal aí, no caso, o INSS, atrapalhando um pouquinho o segurado e a vida do advogado? Olha, essa demora com certeza atrapalha todo mundo, né? Mas é algo que infelizmente, a gente vem enfrentando e parece que nunca melhora, só piora. A gente entra com o processo, existe uma regra de prazo, dificilmente ela vai ser cumprida, e você tem dois caminhos. Ou você entra com uma ação na Justiça Federal, ou você entra com uma ação exigindo o INSS a dar uma resposta, ou então você entra com ação de conhecimento normal para o próprio juiz decidir. E aí é que entra a procuradoria que vai defender o INSS. O relacionamento com a procuradoria, pelo menos os procuradores que atuam
em nosso estado, eles são ótimos. Eles são ótimos. Se eles perceberem que está tudo certo, se eles perceberem que realmente o segurado tem direito, eles estão lá para fazer acordo. Não tem Não muita fica, briga. tipo assim, protelando. Protelando, não, não fica, não. A única dificuldade que a gente tem realmente é o rito processual, que às vezes demora muito. A gente entra com um processo, passa o Poder Judiciário hoje está passando por uma situação de troca de sistema, o que vem dificultando bastante, porque o servidor que já tem uma porrada de processo para analisar, tem que ficar abrindo 500 abas no computador. Olha um sistema aqui, olha o outro aqui, então fica difícil, e as coisas parecem que não andam. Mas o relacionamento hoje da advocacia com a procuradoria, que é o advogado do INSS, é excelente. É boa. Hoje a gente tem, existe um procurador hoje bastante conhecido, que é o doutor Cariolando, tem o João de Deus, tem outros também, são os que eu tenho mais contatos, são esses dois, que são excelentes. Eles tratam o caso de qualquer segurado com a maior clareza possível. Eles olham e dizem, olha, doutor, infelizmente aqui não dá. Ou então aqui dá, então vamos fazer acordo. Tá excelente. O caminho hoje para o advogado previdenciarista tá ótimo. Tem os problemas de prazo, que é normal, tem os problemas de perícia, que realmente sempre vai haver, mas o relacionamento com a procuradoria, eu diria que é muito bom, sim. Tranquilo. Está chegando no final do nosso bate-papo. Se tem alguma pergunta, tem alguma coisa que você queira explorar ou falar que eu não perguntei, tem algum ponto assim, faltou isso na minha área? Eu vou tentar explicar assim, basicamente o que você, advogado jovem, vai atuar se você escolher o direito previdenciário. Olha, você basicamente vai trabalhar com os benefícios previdenciários, que pode ser as aposentadorias que a gente chama de programável ou as não programáveis. As não programáveis, basicamente, são as aposentadorias ou benefícios por incapacidade. Hoje você pode ter um benefício por incapacidade permanente, que seria a antiga aposentadoria por invalidez, ou um auxílio-doença. Você vai trabalhar também com as aposentadorias especiais, que está acabando por conta da reforma da Previdência, mas hoje ainda tem várias regras de transições. Você vai ter aposentadoria por idade rural, idade urbana, aposentadoria do professor. Você também pode atuar no regime próprio de previdência, que é contra a AL Previdência, previdências municipais são que a gente chama de regime próprio de previdência. Você vai poder, no regime geral, que é contra o INSS, regime próprio, que são essas que você comentou, você vai poder prestar consultoria para empresas na área previdenciária, você pode. Você também pode trabalhar com restituições, que foi que eu explanej aqui rapidamente. Enfim, tem muita coisa que você pode explorar no direito previdenciário. Não é simplesmente uma aposentadoria, não. Tem muita coisa que você pode explorar. É uma área excelente. Eu sou apaixonado pelo direito previdenciário. Não é fácil, como muita gente acha que é. Assim como qualquer outra área do direito. Não é fácil. Porque hoje, assim, a sociedade tem a impressão que só o direito penal é difícil. Mas o direito penal é a mesma coisa, uma porrada de tempo. Não é fácil, também é difícil. Mas imagine o direito trabalhista e também o direito previdenciário, que todo dia são uma resolução nova, todo dia tem coisa nova. Então você tem que estar o tempo todinho se atualizando. Mas é uma área muito gratificante, muito bom mesmo, e você sempre tem cliente. Agora vem a pergunta, todo mundo diz que é a pior pergunta aqui do nosso podcast. Imagina assim, que o doutor Lucas diz assim, pessoal, acabou o seu tempo aqui na Terra, independente de religião, pelo amor de Deus, de religiosidade, acabou o seu tempo, certo? E você vai ter direito de dizer a última frase. O que é que o doutor Lucas ia dizer na última frase, sabendo que essa é a última que vai ficar para a posteridade? Eita, agora você me pegou. Esse é o plano, certo? Essa pergunta é o plano desse. Lá o conforto. Agora você me pegou. Essa é a pergunta do milhão. Eu não sei se eu teria uma frase completa. Agora, sim, eu teria um conceito assim de vida. Aproveite os seus amigos, aproveite muito a sua família
Bicho, você ter uma família, não tem coisa melhor, não. Você ter o seu pai, a sua mãe, os seus amigos mesmo. Aproveite, aproveite. Se hoje você pode dar um pouquinho mais, dê. Não seja egoísta, não. Você não vai ficar nem mais rico nem mais pobre, como você costuma me dizer. Aproveite a sua família. Se você puder ajudar alguém, ajude. Ajude. Lá na frente você leva uma rasteira, quem nunca? Quem nunca? Viva a sua vida de forma intensa. Seja o mais honesto possível. Eu acho que nem alguém, uma hora ou outra, vai dar uma deslizada porque nós somos seres humanos. Mas seja o mais fiel e leal à sua família possível. É o que assim, eu não sei conhece, fala assim, existe um livro bem antigo chamado Bíblia, e assim, não vou querer entrar em religião, pelo amor de Deus, assim, tem 4.000 anos que se fala aí, assim, mas a lição não sai, não sai, né? Não. Certo? Então, o que você traz é uma coisa bem simples, é um princípio milenar, chamado princípio da honra. É. Honre seu pai, honre sua mãe, honre as pessoas. E se as pessoas não me honrar, não Paciência. é um problema seu, é um problema, Elas. é o tempo dela. Cada um no seu tempo. Cada um tem seu tempo. Então, eu queria Exatamente. agradecer aqui a presença do doutor Lucas Lins, Eu que agradeço. todo mundo está aqui nas nossas legendas, seu contato, seu Instagram, seu telefone, certo? Se alguém quiser contratar o doutor Lucas, do previdenciário, direito de trânsito, estou falando certo, doutor? Direito de trânsito? Direito de trânsito, direito de trânsito. Não, direito de trânsito. Tirar, anular a multa. Profissional jovem, competente, e queria agradecer a sua presença aqui no nosso Mentorcast, que é o podcast da Mentorlex, certo? E Eu que agradeço. em breve, pode ser que vocês tenham mais contato aí com o doutor Lucas. Eu já me coloco à disposição. Nós vamos ter também a nossa trilha, a nossa segunda trilha vai ser como iniciar Os primeiros passos, né? Os primeiros passos do direito previdenciário. Com aquela questão de aqui a gente tem propósito, tá? Eu hoje sou da área de TI, sou da área de marketing, mas eu venho da área de educação, dei muita aula. É uma coisa que eu sou apaixonado por ensinar, certo? O ensinar, porque assim, quando você transmite, você está mudando a vida de outras pessoas. E nós vamos vir com nossa mentoria, porque a gente não quer vender curso. Vender curso é teoricamente fácil. O que a gente quer é o quê? É pegar na sua mão, estar com você junto. Vamos fazer essa atividade, vamos ver isso aqui, porque a gente precisa de mentoria na vida. Hoje eu faço mentoria, certo? Eu faço mentoria na área de marketing, faço mentoria na área de vida, porque antes de ter aqui, de ser eu sou uma pessoa, de ser um empreendedor, de ser um professor, um gestor, sou uma pessoa que precisa se fortalecer. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui, certo? Esse aqui foi mais uma edição do nosso Mentorcast, é o podcast da Mentorlex. Agradecer ao doutor Lucas e, em breve, vocês vão estar aí vendo nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, esse podcast. Tá? Obrigado a vocês e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Vamos lá, gente.